Oi, meu nome é Emerson Silva e este é o episódio número 0. A gente vai começar do zero porque eu quero que o primeiro seja sobre o primeiro capítulo do primeiro livro. Mas por que eu tô gravando um zero se eu vou fazer um primeiro depois? Eu vou explicar. Eu quero gravar o episódio 0 para falar um pouquinho do contexto da coisa, porque nem todo mundo teve a mesma experiência e nem todo mundo começou a ler da mesma forma. Eu comecei de um jeito e você de outro, provavelmente. Então eu quero contar um pouquinho disso. Quero falar um pouquinho de como foi essa experiência de começar a ler os livros. Aí depois, no próximo episódio, que vai ser o primeiro, a gente começa a falar literalmente dos capítulos e a comentar cada um deles. Quando eu digo a gente, eu estou falando de mim, mas com vocês ouvindo, então, enfim, essa dupla dinâmica aqui, eu falo, você ouve e a gente continua essa conversa. Até os 10 anos de idade eu não gostava muito de ler. Na verdade, eu até gostava e lia algumas coisas, mas eu só li o que tinha figura. Então, até essa idade, e eu acho que a gente não é tão estimulado, pelo menos aqui no Brasil, e eu não fui pelos meus pais nem pela escola, a ter esse hábito da leitura. Mas até os 10 anos, o que eu lia mesmo eram quadrinhos, na maioria da Turma da Mônica mesmo, e foi o que me alfabetizou de fato, porque a minha mãe comprava muito desses quadrinhos pra mim. Na verdade, eu disse que ela não incentivava, mas ela incentivava sim, e muito, porque eu li vários desses quadrinhos. Retomando, até os 10 anos eu não tinha tanto esse interesse, eu não me aprofundava muito, eu não buscava livros de texto, de verdade. Mas teve um dia que as coisas mudaram. Um dia desses, aleatório, eu tava assistindo um desses canais, Globo, SBT, qualquer coisa assim, e eu vi um comercial da Coca-Cola. Um comercial que um menino entregava jornais nas casas, né? Aquele clássico entregador de jornais americano, jogando jornais na frente das casas. E quando ele jogava um dos jornais, uma coruja pegava esse jornal no ar e ela saía voando com esse jornal. O menino ia atrás da coruja e, por algum motivo, ele ia parar em Hogwarts. E aquilo chamou muito a minha atenção, aquele castelo gigante e a ideia da coruja e tudo aquilo meio que captou a minha atenção quando eu era criança e eu quis entender o que era aquilo. Foi então que eu comecei a tentar encontrar mais coisas sobre o filme, né? E eu dei de cara, não por coincidência, talvez fosse em algum momento época de divulgação, de alguma coisa relacionada, eu vi na televisão um programa falando sobre Harry Potter. Mostrava algumas cenas do filme, falava sobre um menino morar embaixo da escada e os tios, os tios chatos dele, aquela coisa toda. E cada vez mais eu ficava interessado naquele assunto. E a primeira coisa que eu fiz quando chegou o final de semana em que eu pude fazer isso, eu fui alugar o VHS. E eu falo final de semana porque se você alugava fita ou DVD na locadora, você deve se lembrar que se você alugasse no sábado, você só precisava devolver na segunda-feira. Então eu fui, aluguei, né, o filme para devolver na segunda-feira e, cara, eu fui correndo pra casa e eu queria saber o que era aquilo, porque na verdade o que eu sabia era o que tinham falado na TV e não era muita coisa. Então, quando eu assisti, além de gostar, eu fiquei fascinado por aquilo. Eu não... Sabe quando você fica tão fissurado em algum assunto ou em alguma coisa que você não consegue parar de pensar naquilo? E aconteceu isso comigo. E eu comecei a procurar tudo que eu podia sobre Harry Potter. E eu descobri que eram livros, que eram adaptações de um livro. E o que eu fiz foi fazer a minha primeira carteirinha na biblioteca pública da minha cidade. Eu nunca tinha pegado um livro emprestado e eu fiz essa carteirinha e o primeiro livro que eu emprestei foi A Câmara Secreta, que foi o segundo livro. Então, diferente de algumas pessoas que talvez tenham lido na ordem, eu não li na ordem, eu comecei do 2. Eu li A Câmara Secreta, depois eu li o 3, o 4, o 5 e acho que quando eu cheguei no 5 não tinham mais livros. Foi entre o 4 e o 5 ali, acho que quando eu cheguei no 4 não tinham mais livros, e aí eu peguei o 1, voltei, li o primeiro, e aí eu fui acompanhando os lançamentos. Então eu acompanhei o lançamento do 5, do 6 e do 7 na sequência. Então eu era aquele cara que ia no primeiro dia ou reservava um livro para conseguir comprar e ler o quanto antes aquele negócio. Li os livros, né, nessa ordem meio maluca, e assisti todos os filmes. Os filmes eu assisti na ordem certa mesmo. E, aquilo cada vez mais, né, foi me influenciando e eu fui crescendo, cara. Eu cresci junto com o Harry.
E eu não sei se isso aconteceu com você, mas isso aconteceu comigo e muitas pessoas da minha geração, talvez você também, essa geração aí que tá mais ou menos nos 30 anos, cresceu lendo isso, cara. Então, quando o Harry tinha 11 anos, você tinha 11 anos. E cara, como você se conecta? Como os livros, ao mesmo tempo que contam o crescimento dele, vão te acompanhando junto, né? Então, quando você é um adolescente, ele também é um adolescente. Quando você passa pelas transformações, né, da vida adulta, ele também passa. Então, você vai crescendo junto com isso. Então, é inegável o impacto que isso teve em uma geração, que é a minha geração. O impacto de incentivar a leitura, o impacto de sabe, de memória, de lembrança do que isso significa para muita gente. E eu sou dessa geração e tenho certeza que muitos que estão me ouvindo agora, se procuraram um podcast sobre Harry Potter e estão ouvindo, é porque também passaram por essa geração e também tem isso na cabeça, assim como eu tenho até hoje. Claro que hoje eu não acompanho mais tão de perto, né? Não tem mais livro, não tem mais filme, a gente tem alguma coisa aqui, outra ali, mas isso tá na memória e a gente sempre lembra com muito carinho, e eu me lembro com muito carinho até hoje. Você é um bruxo, Harry. Mas por que eu decidi gravar o podcast? Além de gostar de Harry Potter, eu gosto muito de podcast, eu ouço muitos podcasts, e eu acho que essa facilidade de não precisar ver, né, diferente do YouTube, que você precisa ficar assistindo e vendo o que está acontecendo, o podcast eu coloco para ouvir e vou fazer outra coisa, vou lavar uma louça, vou fazer meu jantar, vou lavar uma roupa, ou até indo para o trabalho, qualquer ação rotineira do dia a dia você pode fazer e ficar ouvindo ali um programa que você gosta. E eu gosto muito dessa praticidade, então eu ouço sobre todos os assuntos que eu posso e que eu gosto, né, na verdade. E quando eu fui procurar sobre Harry Potter, que é um assunto que eu gosto muito, eu só encontrei coisa gringa lá de fora. E eu queria alguma coisa em português. E como eu não achei, acho que a melhor solução nesse caso seria fazer o meu próprio podcast. Eu me inspirei muito num cara que faz um podcast chamado Potterless. Eu vou procurar o nome dele aqui, deixa eu ver. Mike Schubert. Ele tem um podcast gringo, né, em inglês, e o nome é Potterless. E ele comenta os livros, ele comentou todos os livros, ele não fez capítulo por capítulo, ele gravou, tipo, sei lá, cada episódio ele falava sobre 5 ou 6 capítulos, e ele comentava os livros, ele falava o que ele achava, dava as impressões dele, e eu achei isso tão legal, mas tão fascinante, que eu falei, pô, eu preciso fazer alguma coisa parecida se eu for fazer um podcast sobre Harry Potter, porque imagine a quantidade de conteúdo que dá pra fazer e a quantidade de capítulos e de livros que a gente tem. Eu tenho o episódio agendado agora até, sei lá, até 2030, porque é muita coisa pra gravar. Então eu peguei a ideia desse cara, eu vou fazer isso, não vou transcrever o que ele fez em português, eu vou gravar do meu jeito, vou dar as minhas impressões, mas esse cara me inspirou muito e eu vou até colocar aqui no texto aqui desse podcast o link para você conhecer o podcast dele também. Se você sabe inglês, você vai conseguir acompanhar legal e é muito bacana, e eu acho que não vai ser no mesmo nível, porque esse cara é muito bom, mas eu vou tentar fazer o meu melhor aqui pra gente poder se divertir com uma coisa que a gente gosta muito. A minha ideia é que cada episódio seja sobre um capítulo da série. Então, digamos que esse é o episódio 0. Então, no episódio 1 eu quero falar sobre o primeiro capítulo do primeiro livro e assim por diante. Não quero fazer nada longo, quero que isso seja curto. Não sei, não vou dar nenhuma promessa de tempo, porque isso pode, né... Isso vai criar um compromisso que eu não quero. E nem vou dar uma promessa de frequência. Eu vou postar quando eu conseguir postar, porque eu tenho minhas ocupações do dia a dia, mas eu espero poder postar toda semana, até mais que isso. Episódios curtos e falando sobre cada um dos capítulos. Você pode acompanhar comigo, eu acho que vai ser legal. Eu vou ler e depois gravar imediatamente, porque eu quero ter essa sensação de fazer a coisa na hora. E seria legal se você fizesse o mesmo. Mas se não der, ou se você não tiver interesse, não tem problema nenhum. Eu acho que você vai se lembrar, a história é simples e vai ser divertido do mesmo jeito. Você pode acompanhar, até mesmo se você não tiver lido os livros, se você não tiver paciência, você pode acompanhar do mesmo jeito e vai ser legal. Você vai ter uma outra visão e a gente vai falar um pouquinho de coisas que não aparecem nos filmes, mas que estão lá nos livros. E eu vou falar bem quando eu achar bom e eu vou falar mal quando eu não gostar também. E eu adoro Harry Potter, mas tem coisas que eu não gosto. Se você quiser falar comigo, reclamar, acrescentar alguma coisa que eu não coloquei no episódio específico, é só me mandar um e-mail. O e-mail do programa é e-maildostrouxas@gmail.com.
Se você quiser acrescentar alguma coisa e eu achar interessante, no próximo episódio, ou talvez no final do livro, eu coloque todos os comentários que eu achei mais interessantes pra gente poder também ter a opinião de vocês aqui, né? Porque todos nós gostamos de Harry Potter, temos uma opinião pra dar e o podcast não é só meu, ele é de vocês. Então vocês tragam o que vocês acharem e eu espero que eu tenha ouvintes em algum momento e que vocês ouçam e tragam ideias pro programa. A gente não tem Facebook, não tem Twitter e não tem site. Você me encontra aqui no podcast e no e-mail e-maildostrouxas@gmail.com. Só isso. É Leviosa e não Leviosa. Eu acho que é isso, né? Esse foi o episódio 0, que na verdade é o 2, porque já teve um trailer, então isso não é nenhum, mas eu vou nomear como 0 porque não tá falando de não livro. Então esse é o episódio 0 e no próximo a gente vai com tudo. A gente sobe na plataforma 9/3 ou é 9,5, eu não sei, depende se você tá falando de livro ou de filme, mas a gente vai descobrir isso daqui a pouco. E vamos pegar esse trem e vamos embora. E eu espero que vocês gostem, aproveitem essa viagem e eu tô aqui com vocês e por muitos anos eu acho, porque, né, até a gente terminar isso aqui vai levar um bom tempo. Então, um abraço, meu nome é Emerson Silva e esse é um podcast pra você deixar de ser trouxa. Tchau!